Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Felipe Rossi, CEO da 4B Digital. Felipe, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Claudinei, sou eu quem agradeço aí pela oportunidade. Felipe, a trajetória do mercado de cloud computing, atrelado agora ao avanço da IA generativa, é extremamente promissora, né? Essa tabelinha de IA generativa e cloud computing promete ter um crescimento muito grande, né? Segundo projeções do Gartner, essa combinação prevê que em 2027 os investimentos irão ultrapassar mais de $1 trilhão. Como é que é a sua opinião sobre essa trajetória? Como é que você vê o avanço desse mercado e desse binômio cloud computing e a generativa? Legal, Claudinei. Vou apresentar um pouquinho aí. Eu sou o Felipe Rossi, CEO aqui da 4B Digital, responsável por toda a estratégia e expansão de negócios, orquestrando aí um time hoje com mais de 30 pessoas e com expansão aí para a América Latina. A gente está conectado aí, Claudinei, já respondendo a sua pergunta, com diversos players de mercado de hardware, infraestrutura e software. A gente vem acompanhando o movimento muito acelerado de grandes players com a IA generativa, dada a transformação que ela gera nos negócios e principalmente na aceleração que ela gera. Então, quando o mercado está estimando esse 1 trilhão aí para 2027, ele facilmente vai passar disso. Já existem estudos aí passando de 1,4 trilhão. O avanço da IA regenerativa, ela vai vir para ser um marco aí para a forma com que as empresas fazem negócio, as pessoas fazem negócio, mas além de tudo, como o consumidor vai receber essa informação. Essa combinação, essa dupla aí de cloud e IA, ela vem se fortalecendo no dia a dia, dada a característica de automação e escala que a cloud, como os seus próprios pilares trazem, como dinâmica, escalável e o autosserviço, dão para a inteligência artificial. Que de forma geral, ela tem um nível de limitação muito grande com a automação. E a cloud, ela quebra esse limite e cria essa mecânica aí de uma dupla aí com nível de eficiência e escala global, num nível de aceleração sem precedentes na história. Outra projeção do Gartner, né, também diz que nos próximos 2 anos, aplicações de inteligência artificial vão consumir mais energia elétrica do que toda a força de trabalho global, né? Segundo o Gartner, até 2030, cerca de 3,5% de todo o consumo de energia global será destinado para esse fim. Você acha que as empresas brasileiras estão preparadas para implementar práticas de sustentabilidade para garantir a usabilidade dos sistemas? Nas últimas semanas, você veja que interessante, né? O Brasil sofreu aí alguns picos e algumas regiões com picos de calor, né? E o sistema brasileiro de energia ele sofreu durante alguns períodos. A gente vem olhando alguns movimentos dos grandes data centers que estão principalmente centralizados aí no eixo São Paulo-Rio, na otimização do consumo de energia, dado a característica que a inteligência artificial ela é 100% baseada em chips de alta capacidade de processamento, o que automaticamente eles consomem muita energia e geram muito calor. À medida que essa escala aumenta e o nível de densidade desses equipamentos de hardware que os fabricantes vêm entregando para serem utilizados dentro dos data centers, o consumo de energia vai aumentar factivelmente. A gente olha outros grandes movimentos dos data centers construindo suas próprias operações de redes fotovoltaicas para suprir essa demanda. Mas existe um problema ainda global. A gente vê grandes movimentos na Europa, Estados Unidos e na Ásia para atender essas novas demandas. Se a gente colocar em número 3,5% da energia global, basicamente essa energia ela ainda não existe. Então essa projeção ela é importante para quê? Para que as empresas, os sistemas elétricos, os países, os governos iniciem imediatamente uma reestruturação para atender essa nova demanda de processamento. Mas também existe outro ponto. À medida que a inteligência artificial e esses chips aumentem o consumo em várias outras frentes, muito legado tende a ser desativado. Então a gente acredita que vai haver uma compensação em maior ou menor nível em alguns segmentos, que acabe tendo uma equalização em algum momento.
mas isso realmente irá impactar os negócios aí de forma muito severa, e as empresas e os negócios, data centers principalmente, estão se readaptando numa velocidade muito acelerada para atender essas novas demandas. Falando nesses números exponenciais, né, com o avanço da generativa, também vai ter um crescimento muito grande das soluções baseadas, obviamente, em machine learning, né? Como é que você vê, como é que as empresas devem se preparar para armazenar e processar esse volume exponencial e crescente, né, de dados que essa operação de machine learning para basear, para orientar a inteligência artificial generativa deve fazer? A gente vê também grandes movimentos, e não só grandes movimentos, mas grandes ações já, que são grandes empresas saindo dos provedores de clouds globais e voltando para infraestruturas on-premise, dados os custos elevados de armazenamento, de processamento de imagens e inteligência artificial nos grandes provedores. Os atuais fabricantes de hardware têm movido suas cargas de trabalho e os seus desenvolvimentos muito para aplicações aí de NVMe, que entregam capacidade de armazenamento de alto nível, diminuindo o custo e principalmente acelerando a entrega. O que Certo. são dados aí que demandam inteligência artificial acabam ficando em produção, e outros volumes de dados acabam indo para áreas de stage, que a gente chama. São áreas aí que demandam, como se fosse uma área de storage com menos acesso, que fiquem com informações que são menos acessadas durante um período. Mas o foco principal de todos os fabricantes tem sido o quê? Soluções de NVMe, porque são dados não estruturados, que consomem aí, necessitam de um volume de baixíssima latência de resposta e grandes volumes de processamento de dados não estruturados. Então, os fabricantes já estão entregando. Nós aqui com o 4B Digital temos uma parceria forte com um dos maiores fabricantes de storage do mundo, já atendendo clientes nossa base com esse modelo de armazenamento, e a gente vê um volume que antes tinha uma estimativa inicial aí na ordem aí, média de 30-35% anual. Isso aí vem dobrando já para atender essas demandas e esse crescimento que a IA generativa vem trazendo, e até as próprias soluções tradicionais de IA. Felipe, do ponto de vista técnico, né, como é que pode se garantir a elasticidade e acessibilidade do sistema, né, para desenvolver e implementar as aplicações de IA generativa com o nível de eficiência desejado? Hoje o planejamento é fundamental. A gente veja no Brasil, por exemplo, a gente tem um delay aí, se você colocar um pedido, seja do volume que for, de chips de processamento aí da NVIDIA, por exemplo, que é o líder global em fornecimento de processadores para inteligência artificial, de 6 a 8 meses. Então, o planejamento para você atender essa demanda é fundamental, dado que o volume de dados, o volume de informação e principalmente o volume de clientes tem aumentado diariamente. As empresas precisam se preparar para atender essas escalas de demandas. O que a gente tem entregue nas últimas semanas, em parcerias aí com grandes fabricantes de hardware, é um modelo de entrega granular, onde o próprio fornecedor de hardware nos entrega mensalmente um volume específico. Então, como existe uma previsibilidade de aumento desses dados, Claudinei, e do consumo, a gente mensalmente acaba recebendo um volume específico de hardware, e o cliente, como ele consome cloud sob demanda, dentro de um modelo de hardware as a service, ele Uhum. consegue ter essa previsibilidade sem precisar fazer grandes investimentos de longo prazo. Então, esse ano eu vou precisar crescer X e eu vou ter que já imobilizar alguns milhões de reais para fazer esse investimento? Não. Então, a gente passa a entregar isso, mas já em parceria com os fabricantes, porque eles têm essa visibilidade de crescimento, e para eles também a cloud, sendo um grande acelerador na entrega para os pequenos e médios e grandes mercados, ajuda muito nesse modelo de elasticidade. Então, voltamos lá na primeira pergunta, né? A cloud e a IA, elas são fundamentais para garantir essa elasticidade para o mercado e a acessibilidade para desenvolver e implantar as aplicações. Outra questão também é que o treinamento dos modelos de inteligência artificial, em grande proporção, né, como é o caso da IA generativa, ele acelera significativamente o modelo e o desenvolvimento e até o refinamento das soluções, Sim. né? Quais Uhum. os requisitos de infraestrutura, como você estava falando, necessários para garantir essa escalabilidade, né? Você pode dar algum exemplo em relação a isso?
Sim. O que a gente tem visto são aplicações muito focadas e com nichos específicos para atender as demandas. Então vamos lá. A área de desenvolvimento. Já existem aí dezenas ou centenas de soluções no mercado que estão atendendo às mais diversas demandas de soluções de armazenamento. Isso diminui rapidamente o ciclo de entrega de produtos para o mercado. Então antes você tinha que ter uma equipe ou uma squad gigante aí para entregar um volume massivo de desenvolvimento, um software ERP, ou qualquer software de mercado, com a IA generativa, a inteligência artificial, essas novas aplicações elas encurtam de aí o que era de meses para semanas. Então, esse ciclo de desenvolvimento ele tende a ser refinado cada vez mais e entregando para as empresas de desenvolvimento, de operação, call center, automação, um nível muito elevado e uma diminuição de custo cada vez maior ao longo dos próximos meses. Felipe, se por um lado a cloud, né, ela potencializa as soluções de IA generativa, por outro lado, a tecnologia contribui para o surgimento de serviços em nuvem mais robustos, mais seguros, cada vez com maior capacidade de processamento. O mercado está preparado para atender essa demanda, esse volume enorme que é exigido, essa combinação do binômio IA generativa e cloud? O mercado vem se preparando. Foi uma quebra de paradigma muito grande. A gente está na era do hardware, né? Então, assim como a própria indústria 4.0, a área de data center que vem com um aumento expressivo nos últimos anos, as empresas de hardware vêm se aperfeiçoando para atender essas demandas. Mas veja, no Brasil, a gente precisa de 6 a 8 meses, se você fizer um pedido hoje, seja do volume que for, para você receber os chips ou a da NVIDIA. Então, você veja que o planejamento, de novo, ele é muito, muito importante para que essa potencialização ocorra nos próximos meses. A gente vê, em contrapartida, os grandes fabricantes tendo aí uma área muito expressiva de, de sobra para poder atender as demandas que o mercado acaba não atendendo. Então, de novo, a cloud ela é o papel, ela é onipresente em Uhum. todos os setores, onipresente. Desde a área de desenvolvimento, infraestrutura, data center, armazenamento, é ela que traz toda a escalabilidade, garantindo a onipresença e o desenvolvimento e ampliação desses recursos e serviços para a IA generativa. Uma preocupação constante das empresas é o orçamento da área de tecnologia, né? O famoso FinOps, né? Sim. Como as empresas devem implantar práticas e metodologias para controlar os custos dessa demanda, que envolve não só as licenças de ferramenta, as ferramentas de IA, mas também como serviços de nuvem, né? Quando o executivo de TI faz a combinação das licenças das IA generativas e colocando pela demanda que a cloud vai exigir para rodar essas soluções, como é que ele tem que se preparar, né? Porque hoje a gente está num outro patamar de orçamento de tecnologia, né? Sim. A gente acompanhou no início, quando a Amazon desembarcou no mundo em 2009, 2011 no Brasil, e assim se sucedeu ao longo de todos os países no mundo, um movimento muito grande, todo mundo indo para a cloud. Logo surgiu o Google, Microsoft e dezenas de outros players aí, hoje se concentra aí de 6 a 7 players globais. No primeiro momento a cloud ficou muito barata, mas o volume de dados era um e o volume de processamento de dados era um também. Dada a escalabilidade, o volume e o aumento de dados nesse sentido, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma repatriação dos dados. E com a IA generativa isso ficou mais evidente, porque os custos relacionados a provedores de cloud pública, eles levaram na mesma escala do volume de processamento e o volume de armazenamento, o que dependendo da operação inviabiliza. Essa repatriação de dados, ela vem para criar e difundir, eu acho que agora sim para sedimentar o modelo de cloud híbrida. Vários fabricantes têm fortalecido esse modelo e vem trabalhando muito para criar aplicações que consumam de forma distribuída ambientes on-premise, ambientes de data centers conectados com os provedores globais para darem vazão quando necessário, a fim de que, com as técnicas de FinOps e ferramentas de FinOps adequadas, ajustar isso ao orçamento, porque senão no final do dia a conta não fecha. Perfeito. Bom, Felipe, para finalizar, as empresas que reconhecerem e investirem nessa sinergia, eu acredito que estarão na vanguarda da inovação, né?
e certamente estarão preparados para aproveitar as novas oportunidades e superar os desafios, né, que podem advir desse futuro digital, né? Sim. O caminho à frente, eu creio que é complexo, mas exige também investimentos contínuos, né, para poder transformar as organizações. Como você vê esse desafio, né? Esse grande investimento que será necessário para implantar esse binômio IA e Cloud, né? E como isso você acredita que vai transformar as organizações agora para o futuro? Nos últimos 18 meses, Claudinei, a gente vem percebendo umas grandes ondas de mudança. Esse binômio ele veio para ficar, definitivamente. Mas ele Perfeito. trouxe consigo grandes desafios. O que a gente tem desenvolvido aqui, em parceria com grandes fabricantes globais, é o que a gente chama de ecossistema. Os grandes fabricantes, na sua forma tradicional, eles bateram um teto de faturamento. A gente chama que são grandes tanques de guerra sem motor, com forças comerciais de marketing empurrando isso morro acima todo mês, que é o quê? O vender hardware. Esse novo modelo que a IA generativa vem trazendo é basicamente uma fusão, esse binômio cloud e IA generativa, hardware, o que a gente chama de ecossistema, no qual a gente está integrando todas as pontas em uma plataforma de cloud e a gente vê esses movimentos com outros grandes fornecedores no intuito de que o hardware ele vai passar a ser 100% como serviço, assim como os data centers e assim como os provedores de cloud no modelo de híbrido, onde o cliente no final do dia ele vai consumir tudo no modelo de SaaS. E esse é o caminho complexo que a maioria das empresas vão precisar trilhar, porque em alguns cenários, como o data center, demandam grandes investimentos. Os fabricantes de hardware, o cliente precisa fazer grandes investimentos para consumir e ter acesso à maioria dessas aplicações de alto nível. E assim também, isso vai gerar uma mudança e vai transformar a forma com que essas organizações fazem negócio. E o nosso intuito aqui é ser agnóstico a isso, entendendo esse movimento de mercado, que vai transformar a forma com que todos nós aqui fazemos negócio. Isso é que eles chamam de tudo como serviço, né? Anything as a Service, inclusive é o intuito do nosso ecossistema é exatamente esse, Anything as a Service. Hoje a gente já conta com mais de 15 produtos aí conectados com um ecossistema de mais de 7 grandes distribuidores globais, onde o produto deixou de ter a sua marca, a sua brand e passou a ser agnóstico. Para o cliente, ao invés de ele fazer investimentos gigantes, ele vai lá e contrata por hora, por dia, por mês ou por ano, para uma demanda específica, e se ele precisar ter a elasticidade, a escalabilidade da cloud, ele consegue ter essa vazão aí rapidamente e com custos muito previsíveis. E os grandes fornecedores passam a ter o quê? Receita recorrente, né? Que é o sonho de todas essas grandes empresas. Perfeito. Bom, entrevistamos o Felipe Rossi, CEO da 4B Digital. Felipe, muito obrigado pela sua participação no podcast The Inside Talk. Sou eu que agradeço, Claudinei. Conte com a gente sempre aí, pessoal da TI Inside. Obrigado, um abraço. Abração, até mais.